No último vídeo, nós falamos sobre a chegada de Esdras em Jerusalém após o retorno do cativeiro e sobre como Deus poupou o seu povo de doações para o estabelecimento do ritual levítico no templo de Zorobabel. Nós mostramos que Deus moveu o rei Artaxerxes para promover uma doação generosa para que o ritual levítico fosse completamente restaurado. Então, a partir de 458 a.C., o ritual levítico já estava em fase de organização, mas a cidade ainda estava vulnerável à ação dos inimigos ao redor, porque os seus muros ainda estavam em ruínas. Por isso, em 445 a.C., Neemias, tomado de um sentimento de angústia em relação à cidade de Jerusalém, e mesmo sendo copeiro do rei, recebeu a autorização de Artaxerxes para regressar à sua terra. Sua missão era a reconstrução dos muros da cidade, mas, lá chegando, acabou tornando-se o governador da terra de Judá, função que ocupou por 12 anos. Realizado todo o trabalho dos muros, o povo estava muito feliz e grato a Deus. A alegria era tamanha que eles decidiram renovar a sua aliança com o Senhor, prometendo sustentar o ministério do templo conforme a prescrição da lei de Moisés. E assim fizeram. Todos estavam levando seus dízimos e ofertas e se alegravam com isso. Diz o livro de Neemias que os oficiais do templo tinham um comportamento exemplar, tanto em sua pureza pessoal, quanto em sua obediência à palavra de Deus. Depois de recolhidos os produtos diversos, os dízimos e as ofertas, tudo isso era levado aos depósitos do templo, onde ficavam sob a guarda de tesoureiros eleitos naqueles dias, conforme o mesmo padrão que nós vimos já nos tempos do rei Ezequias. Assim, os dízimos e as ofertas eram bem administrados por oficiais designados para cuidar das câmaras do tesouro ali na cidade de Jerusalém e também cuidavam das distribuições aos levitas e aos sacerdotes conforme estabelecido por Deus na lei de Moisés. Isso pode ser visto também no livro de Neemias, no capítulo 12, nos versos 44 e 45. Tudo estava correndo muito bem, mas Neemias teve de voltar à Babilônia para ver o rei e só retornou depois de algum tempo. E foi exatamente durante a sua ausência que muitas coisas estranhas aconteceram. O sacerdote Eliasibe, encarregado das câmaras do templo, aparentou-se com Tobias, digamos assim, um inimigo do povo. Como se não bastasse, Eliasibe fez aposentos para Tobias dentro de um dos depósitos que antes era utilizado para armazenar os dízimos e as ofertas dentro do templo. Com essa degradação moral e espiritual do sacerdócio, as distribuições dos dízimos aos levitas foi interrompida, de modo que esses levitas começaram a deixar os seus ofícios e a retornar para suas terras, onde eles iam trabalhar no campo, porque eles precisavam sobreviver. Ao que tudo indica, ali no livro de Neemias, no capítulo 13, verso 12, o povo também havia cessado de entregar seus dízimos e as suas ofertas no templo de Jerusalém. Mas não é só. O povo deixou inclusive a aliança do sábado. As elites estavam praticando comércio no sábado e, além disso, casaram seus filhos com mulheres estrangeiras, permitindo casamentos mistos, e isso estava acontecendo inclusive com os sacerdotes. Que coisa, não? Neemias encerra o seu livro afirmando que se insurgiu contra todos esses pecados do povo e que foi bem sucedido em reordenar os serviços sacerdotais e que conseguiu reativar o funcionamento do ritual do templo, além de ter purificado o povo de toda estrangeirice provocada pelos casamentos mistos. Enfim, esses registros do livro de Neemias são importantes porque nós sabemos que foi nesse período em que ele esteve ausente de Jerusalém é que houve uma degradação moral e religiosa dos sacerdotes. Foi exatamente nesse período que veio a mensagem do profeta Malaquias, denunciando os pecados do povo e dos sacerdotes e chamando estes homens ao arrependimento e à renovação da aliança com Deus. O fato é que algumas das condições descritas no livro de Neemias coincidem exatamente com as questões tratadas por Malaquias em seu livro, especialmente no que se refere aos casamentos mistos, casamentos com pagãos, a contaminação do sacerdócio, a falta de apoio para a manutenção das atividades do templo. Sim, foi nesse tempo que aconteceu um grande descaso
para com o ritual levítico e, consequentemente, houve um declínio espiritual em Judá. Por isso, o povo precisava ouvir a palavra de Deus, que veio por meio do profeta Malaquias. Mas isso é um assunto para o nosso próximo vídeo. Até lá!